Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Cristiano e hoje vamos continuar nosso curso de programação Pascal, mudando um pouco de assunto, né? Vamos entrar agora na declaração type. Essa declaração type, ela é um tipo de dado estruturado, assim como outros que já existem na linguagem, tá? Como array, que a gente já estudou, o record, que a gente vai estudar nas próximas aulas, o file, o set e o pointer. Uh, ou seja, são o array é as matrizes, o record são registros, o file são arquivos, né? Set seria os conjuntos e o pointer ponteiros. Na declaração type, a gente pode separar em quatro grupos, ok? A gente tem o primeiro grupo que a gente chama de escalar, ok? Temos o segundo grupo que a gente chama de subrange, ok? Temos o set e temos o record, ok? Então esse podemos separar em quatro grupos a declaração type. Hoje vamos tratar da escalar e da subrange, ok, pessoal? Então na escalar, a escalar type, semelhante ao array, por podermos definir os elementos assim definindo nossos próprios tipos de dados. Tem uma observação. Um escalar definido pelo usuário não pode ser impresso e nem lido através de um comando write ou write ln e read e read ln respectivamente. Aqui é lido. Ou seja, a declaração type é exatamente uma forma de nós declararmos os nossos próprios tipos de dados. Ou seja, a gente já viu o tipo integer, o tipo uh, char, que é letras, né, que é alfabeto, o tipo lógico. Esses são tipos que já vem implementado na linguagem. Então a gente, com a declaração type, a gente pode declarar nossos próprios tipos. A gente não precisa se limitar a esses já existentes na linguagem. Então o escalar type ele se refere que é semelhante a um array porque no array a gente definimos nossos valores, certo? A gente coloca no array lá 50 números, por exemplo, a gente coloca no array nomes, né? Então, no array a gente define qual será o nome, qual será o valor daquele dentro do array. E no escalar type é semelhante, ok? Então aqui temos o exemplo desse escalar type, esse primeiro exemplo aqui, que ele inicia, né, com o program exemplo, ok? Depois a gente tem a declaração type, a declaração type. Vocês notem que ela é antes do var, tá? Da declaração var, que são as variáveis. Então aqui a gente declara nossos tipos e aqui as nossas variáveis. Vocês notem que eu dei um nome, né? Nomeei o tipo que eu vou declarar por vogais, porque tem a E, I, O, U, que são as vogais, e eu estou declarando entre parênteses, separados por vírgula, e somente isso, ok? E o valor, ou para receber, né, a atribuição é de igual, ok? No tipo é igual, na declaração type, né, o valor vai ser atribuído com igual. Ou seja, eu estou colocando o valor de A, o valor de E, o valor de I, o valor de O e o valor de U, as vogais, dentro do tipo vogais, ok? Então, essa palavra vogais, ela é tipo, ok? Ela é um tipo, então a gente declarou um tipo. Ou seja, resumindo, a gente declarou um tipo, então ele faz parte de inteiro, de char, então ele faz parte do nosso programa agora. Então ele já é um tipo criado. Ok, como é que a gente chama? É a mesma forma que a gente chamaria um inteiro. A gente coloca var, dá o nome da nossa variável, dessa vez, aqui é variável, e a gente chama o tipo. Eu poderia chamar aqui char, né, o char, a gente pode chamar uma string, que são tipos já da linguagem, mas não, eu quero chamar um tipo que eu criei, né? Então, vou chamar vogais, tá? Dentro. Aí a gente inicia o nosso programa, tá?
Eu vou explicar no nosso Pascalzinho, que já está aqui, tá? Nosso programa, que é o mesmo, tá? Então fica mais fácil, acho que mais claro para vocês olharem. Então tá, como eu falei, eu declarei nosso tipo, chamado vogais. Dentro desse tipo tem as vogais do alfabeto. Então a gente vai declarar nossa variável, que vai receber o tipo vogais. E eu vou fazer o seguinte, eu vou iniciar nosso programa e dentro do nosso programa eu vou querer fazer um for, tá? O for seria o seguinte, eu vou percorrer a vogal de A até U, ok? Então de A até U eu vou percorrer dentro de vogal, ou seja, vogal tem os valores de A, I ou U, tá? Que foi o tipo que eu passei para vogal. Então, vogal está valendo essas 5 letras aqui. Então, de A até U, né? De A até U, eu faço o seguinte: eu vou fazer um case que eu vou encontrar dentro de vogal, ok? Os valores de A, E, I, O, U, tá? Ou seja, caso seja A, caso seja E, caso seja I, caso seja O e caso seja U, ele vai fazer esta declaração, esta execução do nosso programa, nossa linha, e vai imprimir as vogais. Ok? Como eu declarei aqui. Só que reparem, eu estou imprimindo como texto. Eu não estou imprimindo a vogal aqui, no caso a variável vogal. Se vocês não, se vocês se lembram, na observação aqui está bem claro que o escalar definido pelo usuário não pode ser impresso nem lido. Ou seja, a gente só pode usar ele internamente no nosso programa sem fazer o uso de leitura e nem de escrita da variável que receber o tipo escalar. Ok, pessoal? Então, a gente fez a gente imprime as vogais, caso exista realmente esses valores dentro da variável vogal. Finalizamos nosso case e damos um break. Esse break é apenas para ele não ficar imprimindo 5 vezes, ok, pessoal? Porque na verdade aqui ele vai verificar CA e vai imprimir. Depois ele vai verificar CE e vai imprimir. Depois vai verificar CI e vai imprimir. E assim por diante, tá? Só para vocês entenderem, eu poderia digitar, ou poderia escrever dessa forma. Ó. A, só para vocês entenderem. Eu vou fazer rapidinho aqui. Vocês vão entender por que que... Só um momento que... Aí vocês entendem melhor por que que eu deixei tudo em uma linha só, porque facilita. Ó. Se eu fizer isso aqui, ó, deixar exatamente assim, ele vai funcionar da mesma forma, tá, pessoal? Claro que aqui eu vou ter que botar vogal A, e aqui vogal E, e assim por diante, tá? Só que qual é a minha... Por que que eu botei tudo em uma linha só? Para não ter que escrever, né, ou copiar e colar tudo isso aqui, né? Não há necessidade. Então, só para vocês notarem, eu vou tirar esse break, eu vou comentar ele, e vou mandar imprimir. Dá um play. Ó, vocês notem que imprimiu 5 vezes. Por quê? Porque foi como eu falei para vocês. Ele verifica primeiro se tem A. Tem, ele vai imprimir. Ele verifica se tem B. Tem, ele vai imprimir. Ele verifica se tem I. Tem, ele vai imprimir. Aí aqui você poderia deixar, né, mais correto. Deixar imprimir A, depois E, depois I e assim por diante. Mas como eu tinha feito daquele jeito, acredito que é uma forma até mais fácil de vocês entenderem. Você coloca os valores tudo separados por vírgula e só no final coloca dois pontos e bota imprimir o valor. Claro, né, isso se realmente só precisar imprimir um valor. Como eu quero só imprimir uma vez, eu vou imprimir somente uma vez esse valor aqui. E esse break é para ele não exibir 5 vezes. Olha só, se eu tirar
e o break, né, comentar e dar um pray, ele vai continuar imprimindo 5 vezes, ok? Tipo, não mudou nada. Porém, eu quero que ele apresente apenas uma vez, então a gente coloca o break sempre após a finalização do case. Ó, temos case off end. Finalizou o case, a gente bota um break. Por quê? Aí ele vai fazer isso aqui, ó. Damos o play, ele vai mostrar apenas uma vez. Ok, pessoal? Tá, então vamos para o nosso segundo programa, que também é um escalar. Tá? Esse aqui. Deixa eu só confirmar. É esse aqui. Isso. Tá. Qual é a diferença desse? Esse aqui eu vou usar um pouquinho diferente, só para vocês entenderem, tá? Na verdade é a mesma coisa, mas eu vou tipo, vocês entenderem como é que a gente pode comparar com outros tipos. Vocês notem que aqui tem o tipo char, né? E tem o tipo vogais, que foi o que eu criei aqui em cima, tá? Então, só para vocês verificarem que a gente tem como trabalhar com entre elas, né? Misturando as duas, os dois ou três ou quatro, quantos tipos tiverem no programa. Tá, então a gente declarou nosso tipo, depois a gente declarou a nossa variável do tipo vogais e a nossa variável letra do tipo char. A gente pediu para o usuário digitar uma letra, a gente está lendo essa letra. Lembre-se que eu estou lendo essa letra porque ela é do tipo char. Se ela fosse do tipo vogais, né, que é um escalar, a gente não poderia ler este valor. Depois eu estou criando novamente um for e falando que a vogal de A até U é para entrar dentro deste programa. Ok, deixa eu botar esse ente para cá. Aí. É para entrar dentro deste programa. Ele entrou dentro desse programa, ele vai pegar, ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer a escolha. Caso seja vogal, ou seja, é vogal, caso seja variável vogal, né? Ele vai fazer a mesma a mesma validação. Se caso for vogal e ter A, E, I, O, U, ele vai entrar dentro do nosso if, entrar dentro do nosso begin, né, do nosso primeiro case, nossa primeira validação, IO. E aqui eu fiz um pouco diferente. Ó, aqui eu fiz um if interno. Deixa eu até botar esse hora para cá aqui. Aí. Eu fiz esse if interno dentro do nosso primeiro case, tá? Não, eu não precisaria, ok? Depois eu explico para vocês por que eu não precisaria fazer esse if aqui, essa tripa de código. Mas eu vou deixar para vocês entenderem que tem como fazer e também para vocês verem como é que é feito, né? Quando a gente quer comparar vários valores, né? Então tá, eu criei um if. Eu estou fazendo uma comparação simples. Se letra, tá? Eu abri dois parênteses aqui porque eu estou comparando uma letra, depois ou outra letra, tudo fechando parênteses. E o último parênteses é do grupo inteiro, ok? Então tá. Então a primeira letra eu estou comparando se ela é igual a A. Tá? Se caso for igual a A, ele vai verificar ou, né, que é OR, letra é igual a E, ou letra é igual a I, ou letra é igual a O, ou letra é igual a U. Ou seja, qualquer validação aqui, qualquer verdadeiro, né, que ele está fazendo uma validação, ele vai entrar aqui. Ele vai entrar nessa linha. Qualquer uma dessas letras que tiverem A, né, que for digitado A, se for digitado E, se for digitado I, se for digitado O, se for digitado U, ele vai entrar. Reparem que aqui os valores que eu estou colocando a I ou U são valores sem aspas simples, porque são valores que eu declarei no tipo, ou seja, no tipo não, quando é letras, né, não tem, se for do tipo escalar, ela não tem aspas, ok? Só para vocês não confundirem. E aqui eu estou comparando string do tipo char, né, ou né, do tipo char, estou comparando alfabeto realmente que foi digitado pelo usuário. Então, se for vogal, se for uma dessas letras aqui, ele vai entrar nessa linha e vai imprimir a letra do usuário. Caso contrário, eu dei um else, né? Ele vai dizer que é consoante, porque senão realmente não for uma dessas letras, vai ser consoante. Ok, pessoal? Então vamos fazer um teste.
Então tá, vamos digitar uma letra, vamos digitar, por exemplo, A. Ó, vogal A. Vamos digitar outra letra. Vou digitar J. J é consoante. Vamos digitar mais uma letra. Vou digitar O. O é vogal. Então realmente está funcionando, né? Tá ok. Então eu fiz a mesma coisa, tá, pessoal? Aqui depois do nosso case, ó, case vogal off and. Depois do nosso finalização do case, eu coloquei um break também para não ocorrer aquele probleminha de primeira várias vezes, desculpa. Então aqui eu vou agora falar um pouco, já falei de escalar, tá? Então basicamente escalar funciona dessa forma. Ele só vai ser usual se você fizer fizer tipos escalar para comparação, né? Para realmente verificar valores, porque você não pode manipulá-los assim no seu programa, né? Não pode pedir para o usuário digitar, não pode pedir para imprimir essas variáveis do tipo escalar. Tá? Então a gente vai falar um pouco agora sobre subrange, ok? Subrange type, utilizado trechos de conteúdo dos tipos, desculpa pessoal, utilizado trechos de conteúdo dos tipos pré-definidos na linguagem como integer, real, byte, char e boolean, né, que é o tipo lógico. Também podemos usar tipo definido pelo usuário, ou seja, do tipo escalar. Desculpa, pessoal, aqui é do tipo substring. Perdão. Então, utilizando pequenos trechos de conteúdo dos tipos pré-definidos na linguagem, ou seja, se a gente usar números, né, que são do tipo inteiro, se a gente usar strings, que é do tipo char, ou então um valor lógico, se a gente usar esses valores que já são definidos no programa, a gente pode definir outros tipos. Tá? Eu vou explicar para vocês, que é do tipo subrange. Tá? Eu vou explicar no nosso programinha, que é mais rápido e fica mais fácil de vocês entenderem. Então tá, eu vou criar um tipo alfabeto. Tipo, continua a mesma coisa, tá, pessoal? Eu vou criar um tipo alfabeto. Esse alfabeto está recebendo seguintes valores. Entre aspas simples, a gente tem o A, dois pontos. Entre aspas simples, a gente tem o Z. Se vocês repararem, esse sinalzinho aqui é mesma coisa que. Vocês lembram do array que a gente colocava 1, 2 pontos, 50 dentro do array? Ou né, outro valor? Sempre com 2 pontos. 2 pontos significa continuidade, né? Então, no Pascal, né? Claro. Então, A até Z significa que ele vai percorrer o alfabeto, ou seja, do A até o Z. Se eu botar aqui do A até o J, ele vai percorrer do A até o J. Então, esses valores aqui, ele é do tipo char, do tipo string, que já está pré-definido no Pascal. Só que eu estou criando um tipo específico. Eu estou definindo o alfabeto do tipo A até Z. Ok? Então, na nossa variável, eu criei uma variável alphamin e estou falando que ela é do tipo alfabeto. Ok? Tipo alfabeto que só tem valores de A até Z. Então eu criei um outro for da mesma forma. Alphamin de A até Z, faça dentro do nosso end. Deixa eu só botar o que está erradinho aqui. Dentro do nosso begin, do nosso for, né, no caso, a gente tem mais um caso. Então, caso o valor seja alphamin, então ele vai fazer as nossas instruções do nosso programa case. Então aqui, vocês notem a diferença. Ó, caso A, E, I, O, U, se vocês verificarem no programa anterior, basicamente é a mesma coisa, só que a única diferença é que aqui são valores que a gente definiu como escalar, ou seja, ele não é um tipo
alfanumérico, ele não é um tipo letra, ok? Não é um tipo char. Ele é um tipo escalar que eu defini. Então por isso que ele não tem aspas, ok? Então como esse aqui é o tipo subrange, e esse subrange ele pega valores, né? Uh, ele pega tipos já pré-definidos, então ele está pegando o tipo char e está incluindo nele, está colocando, tá pegando para ele esse tipo, né? Tá passando o tipo char para ele e dentro desses valores é de A, ele tem A até Z. Então ele está comparando, que é tipo string aqui, né? Ok, tipo alfabeto, que foi o valor que eu passei para ele, A, E, O. Então estou comparando as vogais novamente, ok? Então, se tiver esses valores aqui, ele vai fazer essa instrução, vai imprimir vogal, né? E o valor dessa vogal. Vai imprimir, né, a palavra vogal, né? E vai imprimir o valor dessa vogal. Teoricamente, ele tem que imprimir esses valores aqui. Caso não seja estes valores, ele vai fazer o else, né? Que vai fazer o senão, no caso, né? Senão, ele vai imprimir esta linha aqui, que são consoante e o valor, né, dessa consoante. Então, a gente vai fazer um teste. E olha só que legal. Deixa eu... não tem como pegar. Só para vocês verem. A gente verificou se ele era A. Ele imprimiu a primeira linha, né, a primeira instrução. Vogal, valor A. Depois ele verificou se era B. Então, como não é B, ele não fez a primeira instrução e fez a segunda, que é a consoante. E botou esse valor. Assim por diante até a D. Depois, quando ele encontrou a E, ele colocou como vogal. Depois ele foi F, G, H como consoante. Depois foi para I para vogal. E assim por diante. Ó. Vocês notem que realmente pegou todo o alfabeto. Então, realmente, este valor aqui ó, de A até Z realmente funciona desta forma que foi declarado aqui. Então, o alfabeto realmente é de A a Z e o alfa min recebeu esse tipo alfabeto de A a Z. Agora vamos fazer um outro exercício sobre o subrange. Agora vamos falar um pouco de números. E vocês vão ver que é bem tranquilo, né? Não tem muito mistério. É basicamente um array. Então a gente declarou um tipo numérico, tipo números, né? Melhor dizendo. E nesse tipo números eu coloquei o valor de 1 a 50. Tá? Simples assim. Então nosso números, que é um tipo, agora ele vale de 1 a 50. E nossa variável num é do tipo números, que foi declarado aqui em cima. Então nosso begin inicia o nosso programa. Write digite um número. Vou pedir para o usuário digitar. Ele vai ler esse num, ok? E ele vai fazer um if. Só um adendo que eu tinha esquecido, tá, pessoal? Tanto alfanumérico quanto lógico, sendo subrange, sendo do tipo subrange, sendo um tipo pré-definido na linguagem, né? Vocês usando como base um tipo pré-definido, usando caracteres, usando números, usando valor lógico. Todos esses valores a gente pode pedir para o usuário digitar e depois exibir na tela, como eu fiz aqui. Estou exibindo na tela o valor. Tá? Aqui nesse tipo subrange, a gente pode manipular da maneira que a gente quiser. Tá? O modo escalar, que ele é bem mais limitado. Então, o número é a mesma coisa. Eu estou pedindo para o usuário digitar. Ó. Vou pedir para o usuário digitar, vou guardar o valor em num. Tá? E depois vou fazer uma comparação. Num é menor ou igual a 50? Se ele for, ele vai dizer o número que foi digitado. Okay? Se ele não for, ele vai dizer que não está entre 1 e 50. Vou fazer o teste? Tá, digite um número. Eu vou digitar exatamente 50. Ó, o número digitado foi 50. Ok. Eu vou fazer um outro teste. Vou digitar 1. O número digitado foi 1. Ok, vou fazer um outro teste. Agora eu vou digitar um valor que não
está entre 1 e 50. Eu vou digitar 100. Não está entre 1 e 50. Então, pessoal, basicamente a aula de hoje era isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar o vídeo, comentar, dar sugestões, críticas. E a gente se vê na próxima aula, pessoal. Até mais.